Treino de hoje, pernas completas, posterior de coxa, quadríceps e panturrilhas. E olha só, nesse vídeo você vai aprender tudo que vai influenciar para você entregar grandes resultados para os seus alunos. Porque você vai aprender biomecânica, você vai aprender avaliação postural, os melhores exercícios, você vai aprender sobre periodização. E tudo isso junto vai fazer você entregar muito mais resultados. Então já se prepara, porque esse vídeo aqui está melhor do que qualquer aula de pós-graduação que você já tenha assistido na sua vida. E hoje o convidado é Henrique Andrade, pupilo. Bora? Vamos começar. Primeiro exercício, a gente vai fazer o aquecimento na cama flexora. Pode começar, Henrique. Na cama flexora, 2 séries de aquecimento. E qual que é a ideia? Na cama flexora a gente faz 3 séries valendo mesmo, de preferência fazendo uma pirâmide crescente, aumentando a carga, porque a gente vai aquecendo a musculatura. Segundo exercício, cadeira flexora, e aí acaba o treino de posterior. Por quê? Porque o treino de pernas a gente faz 2 vezes na semana. Então se a gente for calcular aí o volume do exercício, o volume de séries para o posterior de coxa, a gente vai ter 12 séries para o posterior de coxa. Essas 12 séries é mais que suficiente para a gente conseguir estimular a musculatura para poder hipertrofiar de forma adequada. E aí, no treino de quadríceps, são 9 séries hoje e 9 séries no outro dia, totalizando 18 séries durante a semana para o quadríceps. Por quê? Porque é um músculo maior, tem mais fibras, a gente não vai trabalhar com tanta carga assim, porque o volume está mais alto um pouco. Então, a gente precisa mensurar tudo isso. Não só o volume de séries, mas também essa fração durante a semana. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Segunda série de aquecimento. A ideia já é aumentar um pouco mais a carga, que a gente já vai aumentando ainda mais o aquecimento. A gente começou com 50%, mais ou menos, da carga que a gente faz de forma tradicional. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. Qual que é a ideia aqui? Primeiro exercício, vai manter um intervalo mais ou menos de 1 minuto, 1 minuto e meio. A carga, mais ou menos 70%, 75%. Sempre mantendo, no máximo, 5 repetições reservas. Como assim 5 repetições reservas? Se você fez, por exemplo, 12 repetições e sente que dava para fazer pelo menos 18, significa que você está treinando muito abaixo da sua capacidade. Então, até a falha, você tem que faltar no máximo 5 repetições. Essa é a lógica. 12. Eu fazia 13 agora. Fazia 30 agora. Tá querendo resenha mesmo, né? Ô, mala, assim, ó. Simbora! I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. O que é que a gente tem que entender sobre divisão de treino? Uma sacada muito boa que eu vou dar para você. Se durante um dia de treino, seu aluno faz mais que 10 séries no mesmo dia, para o mesmo grupo muscular, fracione isso em mais dias. Por quê? Tem uma coisa chamada que é a relação fadiga-estímulo. Se você começa a aumentar demais o volume no mesmo dia para um grupo muscular, você tem mais fadiga do que estímulo. Então, seu corpo ele vai se recuperar, ou o corpo do seu aluno ele vai se recuperar da fadiga e não necessariamente do estímulo. Então, o que você tem que fazer é fracionar o treino em mais dias. Quanto maior a quantidade de dias na semana que você treina esse músculo, que tem o número de séries acima de 10, maior vai ser o estímulo, menor vai ser a fadiga. Isso aí é o ideal. Com isso, com essa fração, você consegue também aumentar o volume. Por quê? Supondo que você tem um aluno que faça 15 séries no mesmo dia, se você fracionar em 2 dias, você consegue fazer até pelo menos umas 18 séries. O que é mais estímulo ainda, sem necessariamente aumentar a fadiga. E aí, Marco, tá pronto? Perceba na execução do Henrique que ele vai segurar firme no apoio, não necessariamente precisa
encostar o cotovelo. E a ideia é contrair o dorsal como se ele estivesse fazendo uma puxada fechada. Porque essa contração do dorsal vai fazer com que ele mantenha toda essa região estabilizada, gerando tensão na fáscia torácico-lombar. Essa fáscia torácico-lombar está ligada à pelve e vai ajudar na estabilização da pelve. Paralela, ele contrai o glúteo para poder estabilizar a pelve e o quadril. E olha só. Se a gente olhar aqui, ó, o joelho dele está exatamente no eixo da máquina. E quando a gente olha nesse ângulo aqui, ele não está com os joelhos mais juntos e os pés mais separados, fazendo um valgo no joelho. Ele está mantendo o eixo mecânico. Quantas, Major? 10. Vambora, explode, já explode. Seja o que Deus quiser. Explode. Vamos. Perceba aqui, mesmo chegando na falha, ele não perde a postura e a estabilidade. É isso que interessa. Não adianta você chegar na falha perdendo toda a estabilidade, toda a postura. Por quê? Porque você acaba não recrutando a musculatura alvo. E isso faz com que você não estimule a musculatura alvo. Então, se o aluno fez até a falha, mantendo a estabilidade, mantendo a postura, perfeito. Se ele precisou perder a postura, perder a estabilidade dos segmentos para poder chegar à falha, atingir a falha, isso é péssimo. Lembra a questão das 5 repetições até a falha? Sempre. Quanto mais você chegar próximo de 0 repetições, reservas, melhor. Mas o ideal é que você fique entre 5 e 0 repetições reservas. Segundo exercício. Segundo exercício, cadeira flexora. O que a gente está fazendo? Uma estratégia muito comum atualmente, que é começar do comprimento mais curto da musculatura do trabalho, ou seja, o músculo trabalha mais um comprimento mais encurtado, com a sua contração máxima. Partindo agora para o último exercício de posterior, que é um trabalho com o músculo mais alongado. Trabalho com o músculo mais alongado, já com a fadiga instalada do primeiro exercício, estimula muito mais a hipertrofia, segundo os estudos atuais. Vamos, Henrique. Pessoal, Eu voltei de meio derrubado ontem, um dia. começou o Miguel. Quer tirar onda. Cara do céu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Presta atenção aqui, tá? Assim como a cama flexora, joelho na mesma direção do eixo da máquina, para que o movimento seja o mais preciso possível com o equipamento. E a lógica aqui é, quando eu estiver com o joelho flexionado, com o rolinho, a máquina vai tentar me puxar para frente. Só que eu preciso estabilizar meu corpo, empurrando meu corpo para trás. Essa é a ideia dessa região e também essa é a ideia de fazer esse exercício de forma correta, estabilizando essa parte do tronco sem deixar a pelve se movimentar, e o movimento acontece só na articulação do joelho. Olha o tênis. Qual que é a ideia desse tênis? 0 amortecimento. Então, é o grupinho. Se você perceber, praticamente sem solado. Isso é o melhor para poder gerar máxima estabilidade no tornozelo, joelho, quadril, direcionar mais a força para a perna. Então, sempre que possível, orienta o seu aluno a comprar um tênis parecido com esse. Se você tiver dúvida qual que é a marca, fala aqui nos comentários que eu mando para você a marca do tênis e o site para você comprar, porque você só encontra na internet. É pra ele fazer quantas repetições agora?
Celso, são 20, viu? São 20. Quando a gente aumenta o peso. 25. Your chance to be ruthless. Tem 14. Foi a última série. E quanto mais se aproxima da última série, menos repetições reservas eu vou deixando. Então o ideal é que você chegue na última série, do último exercício, totalmente até a falha. E esse é o ideal, porque aí a gente garante que juntou o máximo de estímulo e a gente conseguiu recrutar o máximo de fibras do tipo 2, que é a que mais hipertrofia. Agora agachamento livre. E olha só, detalhe. Todo mundo tem essa dúvida. Se é para aumentar o peso, o número de repetições em todos os treinos. Não necessariamente. Você precisa criar um ambiente de adaptação. Então, não é obrigatório você fazer com peso hoje, no próximo treino você aumentar o peso ou o número de repetições. Por quê? Porque esse meio tempo aqui é muito curto para o seu músculo se adaptar e ganhar força e hipertrofia. Então, não necessariamente você precisa progredir a carga em todos os treinos que você está fazendo. A ideia aqui qual que é? Aquela mesma, manter uma média de 5 repetições de reservas. Primeiro exercício de quadríceps, a carga obviamente é um pouco mais elevada, intervalo um pouco maior, porque a ideia é dar um estímulo mais, entre aspas, tensional para a musculatura do quadríceps, e à medida que o treino vai acontecendo, a gente vai diminuindo a intensidade e aumentando os estímulos metabólicos, ou seja, aqueles estímulos que liberam muito mais ácidos na musculatura do que necessariamente a intensidade do treino. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it Tem que pagar o preço para ser foda. Tá pronto? after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go. Let me spend everything Qual é a ideia that do you see is agachamento? something I invent. Um exercício mais completo, cadeia cinética fechada, trabalhar mais a parte proximal e também, pelo fato de ser cadeia cinética fechada, me possibilita, não só mim, mas qualquer pessoa que vai fazer o exercício com mais segurança e mais carga, por causa da questão das alavancas, por causa da questão da interação cinesiológica. Então, cadeia cinética fechada é sempre a melhor opção para iniciar o treino quando você vai iniciar com a carga mais pesada. Segundo exercício de quadríceps, leg press 45, linear. Qual que é a ideia desse exercício? Muita gente acha que é cadeia cinética fechada ou até mesmo cadeia cinética mista, porque os pés vão estar fixados na plataforma. Mas a ideia não é essa. Se a gente perceber, os pés vão estar se movendo. Logo, aqui é uma cadeia cinética aberta. Se é uma cadeia cinética aberta, a gente vai trabalhar mais a região distal do quadríceps. Então perceba que a gente está fazendo um trabalho completo do quadríceps. Começando por cadeia cinética fechada, trabalho mais proximal. Segundo exercício, cadeia cinética aberta, trabalho mais distal, para a gente preencher a coxa por completo. E aqui, para quem acha que vai trabalhar glúteo e quadríceps na mesma proporção, se engana também, não tem conhecimento da biomecânica. Se a gente observar a alavanca para o joelho em comparação com a do quadril, a gente vai perceber que a alavanca para o joelho é muito maior. Isso significa que o trabalho para o quadríceps vai ser também muito maior. Claro, o glúteo vai trabalhar, mas numa proporção muito pequena. I'm gonna take shots if I miss. Forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots. 12 repetições, mantendo uma média de umas 3, 4 repetições reservas. E essa é a ideia. Vamos, Major! Pra você que não sabe o que é repetição reserva, por exemplo, 4 repetições reservas é como se você fizesse o número de repetições e se você fizesse mais 4 repetições, você chegaria à falha total do movimento.
Então significa que essas 4 repetições que faltou até você chegar à falha são o que a gente chama de repetições reservas. A ideia das repetições reservas é o seguinte: a gente tem uma proporção de estímulo, fadiga. Quanto mais você chega em todos os exercícios à falha, você fadiga demais a musculatura. E essa fadiga não necessariamente quer dizer que você está estimulando a hipertrofia, você está fadigando a musculatura. Então a gente tem que manter esse equilíbrio. É impossível você estimular sem fadigar, e é impossível, e aliás, é possível você fadigar sem estimular a hipertrofia. Quando a gente mantém até no máximo 5 repetições reservas, a gente está mantendo um equilíbrio bom entre estímulo e fadiga. Porque senão o que é que acontece? Se você fadiga mais do que estimula, durante a recuperação, seu organismo vai trabalhar para poder recuperar primeiro a fadiga. Porque se a gente colocar na balança, é mais importante recuperar a fadiga do que estimular o crescimento da musculatura. Afinal de contas, se você não tiver recuperado da fadiga, você não consegue estimular a musculatura a crescer. Então na recuperação a gente tem que recuperar da fadiga e recuperar o estímulo para que a gente tenha uma adaptação e ganhe mais força, mais resistência e por consequência mais hipertrofia também. Chatinho. Isso, garoto! Morreu o homem. Ali é E ali? afinado, afinado. Tem condição o negócio daquele ali? É um defunto. Ó. Se você tem dificuldade em controlar a carga de trabalho do seu aluno ou até a sua mesmo, anotando peso, anotando repetições, foca nessa questão das repetições reservas. Por quê? Se você sempre mantém 5 repetições reservas no máximo em cada série, você vai estar estimulando muito bem a hipertrofia da musculatura. E com isso, você não precisa ficar contando o peso nem as repetições. Por quê? Se você faz com mais carga, menos repetições, ou com menos carga e mais repetições, desde que se aproxime da falha, o estímulo vai ser o mesmo. Você vai gerar hipertrofia. Então é muito mais viável você contar o número de séries apenas do que você ter que calcular séries, repetições e intensidade, ou seja, e o peso. Ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal para você ter mais informações como essa. Comenta aqui embaixo qual que é o próximo treino que você quer ver e qual informação você tem dúvida em relação à periodização, biomecânica e avaliação postural para a gente trazer essas informações para você. Na última série tem que deixar a repetição reserva também? Depende de qual que é o exercício. Primeiro exercício, sim, senão você não vai conseguir fazer numa relação intensidade, ou seja, peso e repetições. Por que que acontece? Se já no primeiro exercício você começa a ter a falha, no segundo exercício você vai ter que regredir demais a intensidade. Não é bom, por quê? A intensidade, ou seja, a tensão, é o estímulo mais importante que a gente tem para poder ter hipertrofia. Segundo mais importante é volume. Imagina o seguinte, se você fizer uma repetição máxima, você tem muita tensão, mas tem pouco volume. E isso não estimula a hipertrofia no seu máximo. Se você aumentar demais o volume, diminuir demais a intensidade, também não vai estimular a hipertrofia. Então você tem que ter o equilíbrio entre intensidade e volume. Primeiro exercício, o ideal é mais intensidade, um pouco menos de volume, e você não pode, não é que você não possa, o ideal é que você não chegue à falha. Se você for chegar na falha, que seja no último exercício que você vai fazer de cada grupo muscular. Vamos, Major! Quantos? Bora, Major, bora, faltam 4. Vambora! Só 4. Isso! 3 de honra. 2. Direto, sem pausa, sem pensar, já vai. Sem pensar, já desce. Isso! Boa!
Deixa. Tá Não ia desacreditando, é moleque? Ia vir com tudo essa porra. Que conversa, só se você desistisse. Juro não, sério. Ah, tá bom. Você tá Pra doido? cima de moi. Vou andar aqui, ó. Cadeira extensora. Topada. E seja o que Deus quiser. Vai manter, Você vai fazer ou não vai, Sam? vai manter a cara. Diminuir a carga aqui, não deixa não ninguém não, pô. Aqui é assim. O bom é que tem um motivacional aqui, ó. É masoquista. Depois disso que é a minha genética que é boa. Aqui não é não, genética não. Não é genética não. Quadríceps desse do homem aí. Bora, meu amigo. Vamos, Faça sem meu amigo. reclamar que seu quadríceps cresce também. Vamos, fala aqui do lado do meu ouvido direito, viu? Direito, viu? Aprendeu, né? Vambora. Vamos. Isso. 12, pra ser referência, tudo Noah. Quem é o cara que o Noah vai ver como referência? 3, 4, vamos? 5, faça o Noah ter orgulho de você. 6, só mais 6, Céu. 1, vambora. 2, vamos que sua família depende de você. 3, as 3 melhores, Céu, de honra. 1, vá procurar o máximo. 2, a melhor. A melhor, estufa a caixa e vai. Aí. Pô. Ah, é sempre isso, velho. Entenda uma coisa. Você sempre vai achar que não é possível. Até vir alguém mostrar pra você que é possível. Mas mesmo assim, você ainda vai desacreditar de você. A maioria das pessoas fazem isso. E só quem acredita é que consegue. A lógica é você fazer até dar certo. E não fazer pra dar certo. Se você pega isso, leva pra tua vida, você vai ser a próxima referência da educação física. Chamem de securinho, chamem de exemplo. O fato é que o cara já tá aqui, ó. Tem conversinha não. Conversinha não. Enquanto os outros descansam e conversam, o cara já tá Faça aqui, você por você, velho. Não espere ninguém. Ninguém. ó. Aqui. Vai ser sempre isso, ó. Se você esperar pelos outros, você é atrás do seu. Porque os outros estão nem preocupados. 5 anos depois. Ah! A Isa tava querendo trazer o genro dela pra você conhecer. Outro. Casado, velho. Essa que tem uma curiosidade de lhe mostrar ele. Oxa. Não sei porquê. Lá ele infinito. Ah. Presta atenção. O que cadeira extensora é ruim para quem tem uma postura soy back ou a postura hiperlordótica? Nessas duas posturas, o aluno vai ter uma hiperextensão do joelho, o joelho lá para trás. Cadeira extensora, você tem um pico de torque externo, ou seja, onde o músculo vai precisar fazer mais força na posição encurtada. Isso significa que você vai ganhar força exatamente nesse ângulo onde o músculo está mais encurtado, que é o mesmo ângulo daqui. Então você vai estar estimulando mais ainda a ele fazer a hiperextensão do joelho. Por isso que a cadeira extensora não é eficiente para quem tem esse tipo de postura. Cadeira faz nem cosquinha no músculo. E aí, Sérgio? Suba ou não suba no campeonato? Oxi. Será que dá? Cadê essas pernas aí? Será que dá? E aí, dá pra subir ou não dá? Comenta aí que eu quero saber. Se tiver pelo... Ó, vou fazer uma promessa. Se tiver pelo menos 100 comentários pedindo pra eu subir, eu vou subir, sabe quando? Setembro. Viu? Porra, eu fazia uma campanha agora. Pegar o Nacional. Mandava pra todo mundo comentar. E aí? Viu? Manda aí, galera, que essa aí eu quero ver. Ei, mandava pra todo mundo comentar, bicho. Minha mãe, meu cachorro. Só teve duas situações que ele fez essa proposta. A primeira foi quando ele fez uma aposta com o Celton. Aí o Celta perdeu. A Celton perdeu, né? Olha, a E segunda aí agora a chance segunda é chance, viu? essa. Segunda chance é essa. Ei, tá mais fácil agora, viu? Bora, sem comentários. comentários, é bem aí. Vai, manda pra galera. Já aí. começa de agora aí, já.
Começa a Já treinar, começa de Major. agora Começa a treinar que vamos fazer uma campanha, viu? e a gente já vai providenciar a tinta, pai. Providenciar a A sunga. tinta e a sunga. Será que uns 10 litros de tinta Bora, dá? Começando o treino de panturrilhas, a ideia aqui é a de sempre, começar com comprimento mais curto e à medida que o treino for passando, a gente vai para um comprimento mais longo. E olha o segredo, que não é segredo na verdade, para você crescer a panturrilha. Faz a máxima excêntrica e a máxima concêntrica, porque assim você consegue recrutar mais unidades motoras e com isso você consegue estimular muito mais fibras da panturrilha. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where diseases are on every screen. Pra você que tem dúvida como corrigir pé pronado, pé supinado, principalmente pé pronado. Na metodologia Leandro Ribeiro, de avaliação postural e prescrição de treino 2.0, eu ensino exatamente o que é que você tem que focar, principalmente no treino de panturrilha, para poder fortalecer um músculo específico que vai fazer com que seu aluno que tem um pé pronado consiga manter o arco plantar, consiga estabilizar o tornozelo. E claro, essa dica vale ouro e eu só entrego para quem é aluno da metodologia Leandro Ribeiro. Vamos, Major! Detalhe interessante desse exercício, a gente começou no mais encurtado, já está indo para o mais alongado. E o detalhe, você vai perceber que tem muitos alunos que têm a tendência a flexionar o joelho para poder fazer esse movimento. Por que que isso acontece? Aqui, quando o músculo está muito alongado, o seu inconsciente ele vai tentar flexionar o joelho para poder manter a curva comprimento-tensão do gastrocnêmio. Ou seja, ele vai encurtar próximo do joelho, enquanto lá no tornozelo está alongado. Isso dá mais força para ele. Só que tem um detalhe, se dá mais força para ele, o movimento fica mais fácil. Se fica mais fácil, diminui o estímulo. Então, fala para o seu aluno, aqui nesse exercício, manter o joelho sempre estendido, independente se ele não conseguir fazer o movimento completo. Você regula a carga e coloca ele para fazer o movimento, porque assim você garante que dá mais estímulo para a panturrilha do seu aluno e assim ela começa a desenvolver. Presta atenção nesse detalhe porque ninguém vai te ensinar isso. Se o aluno estiver morrendo na panturrilha, para você auxiliar ele a continuar fazendo, não faz aqui, tá? Faz isso aqui, ó. Desceu. Com o pé, você empurra o calcanhar dele para cima. Por quê? Sempre para ser mais eficiente, você tem que ajudar ele no corpo dele, não no equipamento. Porque senão você faz força para levantar o peso do equipamento e não necessariamente está estimulando a musculatura dele. Quando você dá o toque lá no calcanhar dele, para subir, você consegue estimular muito mais para que ele consiga manter o esforço lá em cima. É por isso que no supino vai no cotovelo, é? Exatamente. No supino no cotovelo, na cama flexora, também no tornozelo, nos pés. Na cadeira flexora nos pés. No agachamento o ideal também é que seja no corpo, embora a gente não tenha feito hoje. Em todos os exercícios, o ideal é que o auxílio seja sempre no corpo. No Scott, na mão e não na barra. Na elevação lateral, no braço e não no peso. No desenvolvimento, no cotovelo e não na barra. Sempre. Você vai perceber que é uma diferença muito grande para quem está fazendo o exercício. O último exercício, panturrilha, quadril em flexão, joelho em extensão. Por quê? Isso gera um estiramento em toda a cadeia posterior, por consequência, um estiramento na panturrilha. Então lembra daquela lógica, começar o trabalho da musculatura em um comprimento mais curto, trabalhando na máxima excursão, na máxima contração da musculatura. Por último, um comprimento mais longo. Por quê? Comprimento mais longo, você já pega um músculo fadigado e ainda tem a tensão passiva, que é do alongamento. Isso soma e gera mais estímulo para a hipertrofia. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so
você não tem esse equipamento na sua academia, isso aqui é a mesma coisa que você fazer a panturrilha no leg press. A única diferença aqui desse equipamento para o leg press 45 graus, que o leg press 45 graus é uma cadeia cinética aberta. Então você muda a alavanca, por consequência, os feixes musculares que você vai trabalhar. Aqui, cadeia cinética fechada, meu tronco aqui está se movendo, então é uma cadeia cinética fechada e vou trabalhar a parte mais proximal da panturrilha. Ah! E aí, subo ou não subo? Só depende de você. Ah, mas se eu subir, eu vou fazer raiva, viu? Quero Se eu ver. subir, eu faço raiva. Aí, setembro, vai rolar, não vai rolar. Setembro, hein? Vai ser uma campanha. Vai entrar pra história, vai entrar pra história. Hashtag sobe Leandro. Se o músculo estiver encurtado, você começar com ele no posicionamento curto. Olha que pergunta massa. Se o músculo estiver encurtado, você começa trabalhando ele em comprimento mais curto. O que vai contar para você devolver o estiramento correto da musculatura ou o tamanho correto da musculatura não é necessariamente o exercício. Porque a adaptação morfológica através do exercício vai demorar muito, mas muito mesmo. Com alongamento, essa adaptação é muito mais rápida. Então, o que vai contar mais é o alongamento do que necessariamente o exercício. Não estou dizendo que o exercício não é importante, é importante. Mas quando a gente pensa em devolver o comprimento ideal da musculatura, o alongamento é mais importante. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I think of mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns on with the painful scenes, A minha dúvida é a seguinte: vai subir de óculos ou sem óculos? Vou subir num estilo nunca visto antes. Subir de dread. Finish, treino finalizado, quadríceps posterior de coxa e panturrilhas, tudo em um dia só. 6 séries de posterior de coxa, 9 séries de quadríceps, 9 séries, 10 séries de panturrilha. Esse é o meu treino de quadríceps posterior e panturrilhas. Presta bem atenção, perceba que eu faço isso 2 vezes na semana e não só uma vez. E essa é a ideia, você saber dividir o treino exatamente com o volume ideal para que você estimule o músculo e não só fadigue a musculatura. Você precisa entender disso, então você precisa entender de periodização. Por isso que eu sempre falo, o treinador, para ser fora da curva, ele precisa entender periodização, biomecânica e avaliação postural. Com esses 3 conteúdos você vai ser foda. Mas se você acrescentar também o tratamento de lesões, aí você vai ser inesquecível para o seu aluno e para a academia que você trabalha. Pode ter certeza disso. Henrique, obrigadão pelo treino, velho. Valeu demais a oportunidade. Foda. Não esquece de comentar aqui embaixo qual que é o treino que você quer ver mais. E faz um favor para mim, com quem é que você quer que eu treine, que eu vou fazer o convite para essa pessoa, para você assistir aqui no meu canal o treino meu, dessa pessoa que você vai marcar aqui embaixo. Claro, compartilha esse vídeo e se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, porque aqui você vai aprender muito para ser um treinador fora da curva. Fechado? Grande abraço. Lembrar dos 100 comentários também, Lembrando né? que 100 comentários. 100 comentários ele sobe na competição de setembro, né? Setembro. Então não esquece de comentar 100 bastante. comentários. Bota aqui embaixo. Se tiver 100 comentários, suba no campeonato de setembro. Aí eu subo. Promessa. Fazer ele realmente realizar esse sonho dele. Sou incubado.